Vamos a sair do restaurante depois do pequeno almoço para matar bicho. O restaurante é o hotel. Esse é o restaurante Sol Mar. Tem no restaurante o hotel e restaurante. Essas montanhas do Algarve. E o cenário é assim. Um lindo cenário, um bom sítio. O panorama aqui não tinha visto, dei conta agora. Já filmar esse mambo. Vamos ver, pessoal. Sou direito. Panorama-se bem. Aí, por distância, aí está o hotel e a hospedaria. É guest house, é uma guest house. Vamos a desmontar isso. Vejam, é trabalho. Rijo. Vamos aqui em Algarve. O que eu faço? Eu faço ou não faço? Você me tira do céu. Olha, eu vou falar com você. E então, hoje? Esse não é hoje. Esse é o arroz de pato, o almoço. Depois do trabalho, depois do almoço, vamos nas obras. Segunda parte do salo. Mambo Rio. Galera, vou acabar agora. Não foi fácil não. Não foi fácil não, cara. Trabalho rijo.
Tchau.